Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero direcionar esse vídeo ao pessoal do Colégio Anselmo Jacó, cidade de Manaquiri, no interior do Amazonas, e contar um pouco da minha história, né? E depois deixar uma mensagem para vocês aí. Bom, meu nome é Marcelo, eu sou da cidade de Itatim, no interior da Bahia, e eu tenho um problema de visão. É um problema bem raro que não tive como solucionar. E assim, eu tive muita dificuldade para começar a estudar, né? Então, assim, numa época que não tinha estrutura nenhuma, hoje está um pouco melhor, mas na época não tinha nenhum tipo de estrutura, né? Não tinha nada pra gente. E por isso eu demorei para começar a estudar. Mas eu demorei, assim, para começar a estudar no colégio, né? Porque em casa eu sempre quis aprender, sempre. Então, assim, quando eu entrei na escola eu já sabia muita coisa, né? Porque eu sempre dava um jeito. E aí o pessoal, por não ter estrutura, meio que não é que eles não deixavam porque eles não queriam, mas porque não tinha como estudar, né? E isso porque na época eu ainda enxergava bastante, né? Aí comecei a estudar tarde, depois abriram um colégio aqui perto de casa, eu fui avançando, né? E mesmo com problema de visão, eu jogava futebol, eu conseguia jogar bola ainda, eu era goleiro aqui no time aqui da cidade, né? E aí eu fui levando a vida assim, fui estudando, fazendo as coisas, né? Era bem difíceis a época, mas aí eu fui para a cidade, consegui estudar, consegui, né, terminar o estudo aos poucos. E daí eu percebi que a minha visão estava piorando um pouco, né? Aos poucos estava ficando difícil, né? E aí eu vi que não dava mais para continuar jogando futebol, essas coisas. E aí foi quando eu conheci Yane, né, através de um projeto aqui que tinha na cidade, que foi por causa desse projeto que eu comecei a estudar, porque senão não tinha como, porque eu já estava acima da idade e tudo, né? Então, assim, se não fosse essa oportunidade, eu não teria como ter estudado, né? Então, assim, aí eu conheci Yane, ela trabalhava por aqui pro estado da Bahia, e aí eu falei para ela, falei, olha, eu queria continuar estudando, mas não tem como, né? Sempre foi difícil aqui, e aí aqui não dá mais. Eu já estava indo pro ensino médio e aqui não ia ter estrutura nenhuma. Só que aí é aquela questão, né? Se você tem oportunidade, você não pode parar no meio do caminho, né? E aí eu comecei a me preparar e ela falou, não, a gente vai para Salvador, vou arrumar um lugar para você estudar em Salvador. E aí eu falei, como é que a gente vai para Salvador, né? E aí, para vocês terem uma ideia, eu para estudar tinha que ter... Eu usava uma lupa, óculos forte, mais lupa, mais um monte de coisa para enxergar e conseguir estudar. E aí tinha uma casa de apoio lá em Salvador, uma casa que o pessoal, uma casa de estudantes cegos lá em Salvador, né? E aí ela acabou me levando para lá porque ela conhecia o pessoal, né? Antes eu ainda fui para Salvador tentar um tratamento, alguma coisa assim. Foi difícil até para conseguir o atendimento lá, porque o pessoal desmarcou no dia e só tinha aquele dia para ficar lá e tivemos que dar um jeito. Então, assim, e aí eu fui para essa casa de apoio lá em Salvador, né, e fiquei lá sem dinheiro. Tinha as coisas lá, né? Mas a gente, numa época que não tinha dinheiro, não tinha nada, eu tinha que me virar. É muita história assim que não cabe num vídeo, sabe? Mas
O pessoal aqui da secretaria aqui, junto com o Iane, sempre me ajudou. Mesmo quando eu estava lá, o pessoal ligava perguntando como é que estava. E aí eu consegui concluir meu ensino médio, né? O pessoal todo ia para um colégio que tinha apoio, né? Que eu tive que aprender braille, uma coisa que eu não sabia nem o que era. E tive que aprender braille para continuar estudando, porque na época eu já não estava enxergando quase nada. E aí virava a noite com os meninos lá, porque eles todos sabiam braille e eu não. Eu falei, aí a professora falou assim, você vai demorar 6 meses para aprender braille. Aí eu falei para ela, mas se eu demorar 6 meses, eu já perdi metade do ano, eu vou ser reprovado. E eu não vim aqui para ser reprovado. Se fosse para ser reprovado, eu volto para casa. Aí o que aconteceu? O que era para aprender em 6 meses, eu aprendi em uma semana. Então, assim, foi uma semana sem dormir, estudando e fazendo as coisas e aprendendo, e aprendi em uma semana. Aí, assim que foi as coisas. Aí terminei o ensino médio, consegui um jeito lá de conseguir um dinheiro lá, umas coisas lá que tem coisa que acontece na vida da gente assim que nem tem explicação. E aí continuei morando em Salvador um tempo lá, cheguei a entrar na faculdade e aí eu percebi que a tecnologia só ia me ajudar, né? Na época não era como hoje, na época não tinha celular, computador, era muito difícil. Mas eu sempre percebi que a tecnologia, e eu não entendia muito de tecnologia, né? Mas eu comecei a entender que ia me ajudar, eu comecei a estudar para ver como é que era. E acabei entrando na faculdade de engenharia da computação, né? Não cheguei a terminar, né? Mas eu aprendi muita coisa. E é isso que eu queria falar para vocês, que por eu ter sido um bom aluno e ter me esforçado, muitas portas se abriram para mim, sabe? Tinha época que a gente o pessoal lá da casa queria mudar algumas pessoas e tal, e eu sempre falava para eles, não, mas vocês não podem tirar daqui porque eu tenho nota boa, né? E aí eu sei que para uma pessoa que não saiu daqui sem saber nada de informática, eu cheguei em Salvador e consegui dar aula de informática lá, né? Dei aula um tempo lá num projeto de jovem aprendiz, ensinei muita coisa legal o pessoal, né? Eles gostavam das coisas que eu fazia lá. Então, assim, é um pouco da minha história, assim, para vocês. E, né, não dá nem para fazer um vídeo muito grande, porque não tem nem como mandar, né? Hoje pelo WhatsApp, essas coisas. Mas, enfim, estou gravando aqui sozinho, né? Porque não tem ninguém aqui para me ajudar na época. Agora não tem ninguém para ajudar. A gente está gravando aqui meio improvisado. Mas assim, eu queria deixar esse recado para vocês, assim, sabe? Que vocês... Eu sei que às vezes é meio chato, a gente não quer estudar, mas daí vocês precisam entender que a vida nada vem fácil. E assim, vocês hoje têm uma ferramenta que se eu tivesse na minha época, eu tinha melhorado a minha vida 100%, que é o celular. Então assim, usem o celular a favor de vocês. E acreditem, se vocês usarem ele a favor de vocês, mesmo se vocês achando que é a coisa mais difícil do mundo, mesmo que vocês acham que vocês não vão aprender, principalmente o pessoal jovem, assim, tente aprender alguma coisa de programação, sabe? Eu vou dizer um negócio para você que se eu morasse aí, eu ia fazer vocês aprender programação, sabe? Um negócio muito legal. E assim, de tudo que vocês forem estudar, de tudo que vocês forem fazer, façam da melhor maneira possível, porque lá na frente, por mais que você ache que não, você vai precisar, né? Eu tinha aula assim que eu falava, como é que eu vou usar isso aqui? Aí às vezes eu estava numa aula de programação, tinha um negócio para resolver e eu lembrava da regra de 3 e ia lá e conseguia resolver fácil. Então assim, eu conheço, teve alunos meus lá no projeto lá que tem alunos lá com menor de idade, 17, 18 anos, já ganhando um salário muito legal porque aprendeu programação comigo. Então assim, hoje eu uso o que eu aprendi, né? Eu quando eu era pequeno, eu gostava muito de futebol, eu anotava as coisas,
e tinha tudo anotado, e hoje eu consegui fazer um aplicativo, né, para trabalhar com futebol. E hoje aquele conhecimento que eu tinha, eu consigo usar hoje para conseguir ter uma renda extra, para conseguir ter um dinheiro. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para vocês assim. E se vocês acharem que é difícil vocês aprender programação, é só vocês lembrarem que eu não enxergo e aprendi. E eu com um celular velho, que eu tive que pegar um celular de 2017 e instalar um Android de 2012 para ele voltar a funcionar, que ele deu trabalho, eu não queria, ele deu problema, eu não queria comprar outro. Mas por que eu fiz isso? Porque eu consegui aprender. Então, assim, mesmo que seja em outra área, sempre estude, sempre se esforcem. E esse é o recado que eu queria deixar para vocês, assim. E aprendam programação. Garanto para vocês que emprego para vocês não vão faltar, não. Se você conseguir aí usar o celular, dar uma olhadinha, eu sei que parece difícil no começo, mas quem estiver vendo esse vídeo aqui, seja a idade que for, e começar agora a estudar programação e aprender, eu digo, e lembrar que eu consegui, para você tem que conseguir também. Se você conseguir, se você começar, você tem que conseguir, porque eu não sou mais inteligente que vocês, eu apenas fui lá e fiz o que tinha que ser feito, né? Com sono, às vezes sem vontade de ir, longe de casa, e eu consegui fazer as coisas. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, não deixem passar não, porque o mundo lá fora cobra, e vocês têm oportunidade que eu não tive lá atrás. Se eu tivesse acesso a essas coisas quando eu tinha 12, 15 anos de idade, rapaz, eu acho que hoje eu estaria longe daqui já, viu? Eu não estaria aqui mais não. Mas, enfim, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, tá bom? Um abraço aí para todo mundo. É um pouco da minha história. E fiquem com Deus aí todo mundo. E qualquer coisa que precisar, estamos aqui.